A iniciar a nossa sessão, vamos então ler o nosso habitual aviso de risco e, neste sentido, é meu dever informar que os CFDs são produtos financeiros complexos. Um investimento responsável exige que conheça as suas implicações e que esteja disposto a aceitá-las. A advertência específica ao investidor pode implicar a perda súbita da totalidade ou mais que o capital investido. As informações contidas nos vídeos não devem ser interpretadas como nenhuma forma de recomendação ou solicitação de investimento, pelo que a AIG não se responsabiliza pelo uso da informação. Este é o nosso índice, portanto, para as temáticas que vamos abordar. Vamos ver o que é uma ordem, analisar os vários tipos de stop e ver também o que é um limite. Portanto, para ter feito um breve resumo, é uma formação muito simples e muito objetiva que veremos então para hoje. Ora, para dar uma ordem, o que é que eu preciso saber antes de mais? Portanto, saber na plataforma onde é que eu posso ir buscar a informação da qual eu necessito, como é que eu me posso orientar. E, portanto, vemos aqui na plataforma que eu, tanto para dar uma ordem, posso selecionar o ativo ou então pressionar para mais opções e tanto posso selecionar a opção preço em nova janela como ordens de abertura e logo nos vai abrir a janela para o efeito, portanto, para podermos então dar uma ordem. Após fazermos esta seleção, esta é a informação que convém ter em conta quando vamos dar uma ordem, ou seja, convém saber as características que o ativo que eu vou negociar tem. Portanto, saber as características da transação. É importante que eu conheça este tipo de dados para saber qual é o volume mínimo de negociação, por exemplo, neste caso estamos a falar de um contrato, qual é o volume do contrato por PIB, quanto é que vale um ponto, qual é a margem que é necessária por cada contrato e qual é a distância mínima exigida para colocar então o nível de stop. Portanto, antes de eu dar uma ordem, convém que eu faça, selecione obter info para saber então quais são os pontos pelos quais o meu ativo, o ativo que eu pretendo negociar, se rege a nível de transação. Portanto, aqui fica então esta informação que é bastante importante. Agora, quais os fatores a ter em conta a abrir uma posição? Portanto, quando vou dar uma ordem, é esta a informação que nos surge. Portanto, a operação, ordem para abrir, preencho o campo do volume, preencho o campo dos stops e limites, caso seja essa a minha intenção, e automaticamente, ao colocar, por exemplo, o volume 1, vai-me preencher o campo da margem. A plataforma, como já devem ter notado, é muito intuitiva, logo conseguem, portanto, ver se alguma informação não estiver a ser colocada de forma correta. O que sucede é que a plataforma passa imediatamente essa informação, portanto, não deixa avançar. Se alguma informação não estiver correta, não vai ser possível, vai-nos aparecer a cinzento, por exemplo, a informação de vender e comprar, estes dois campos que nos permitem dar a ordem para a negociação. Portanto, esta janela deve ser preenchida, se não for corretamente preenchida, portanto, a própria plataforma não nos deixa avançar. Eu tenho que ter, portanto, eu preencho aqui o meu volume, coloco os stops, vejo qual é a alavancagem e a margem requerida para o efeito e tomo a minha decisão de vender ou comprá-lo. Portanto, se eu acredito que o mercado vai valorizar, portanto, eu decido uma posição longa. Se eu acredito tomo uma posição curta, portanto, quando eu acredito que o mercado vai cair. Portanto, a ordem de venda e de compra dizem respeito precisamente com o tipo de ordem que eu quero dar. Portanto, uma ordem de venda ou uma ordem de compra. Aqui, quando estou a negociar, portanto, é importante que eu saiba utilizar as ferramentas que a própria plataforma me coloca ao dispor. Portanto, eu vou dar uma ordem e, como vimos, existe aqui um campo que dizia stops e limites. Eu, antes de dar a ordem, eu tenho de saber quais são as informações relativas à transação do ativo, convém que as conheça para poder então saber como é que eu posso gerir a minha ordem, portanto, e as ferramentas que estão ao meu dispor. Portanto, o stop, a definição de stop é nada mais, nada menos uma ordem para comprar ou para vender um determinado ativo quando o seu preço passar um determinado ponto e assim limitar uma eventual perda ou mesmo assegurar um determinado ganho. São ferramentas extremamente úteis, dada a alavancagem dos CFDs. Portanto, os CFDs são produtos alavancados. A alavancagem pode conduzir a perdas superiores, inclusivamente, ao valor
valor do depósito inicial e para manter um controle efetivo tanto de perdas potenciais, a IG oferece três tipos de stop distintos. Portanto, os stops limitam também a margem exigida para abrir uma posição, pelo que nos permite também estabelecer aqui um pouco a nossa própria alavancagem. Se verificarem, sempre que colocam um stop, ela vai também alterar a margem exigida para o efeito. E esta acaba por ser a definição mais teórica dos stops, mas vamos ver concretamente como é que funciona. Portanto, temos um primeiro tipo de stop, o stop dito normal. Portanto, tem efeito de slippage, permite ter acesso ao melhor preço possível, vai aumentar a alavancagem, não tem qualquer custo e vai também reduzir o risco. Preenche no campo que nós vemos, portanto, como veem, não diz stops e limites, colocamos a distância, temos sempre de respeitar a distância mínima, que está sempre também em referência na legenda da janela que nos surge, para dar a ordem, e a partir daí poder então colocar o nível que eu pretendo. Atenção que esta ferramenta, se realmente houver uma alteração muito drástica no ativo, esta ferramenta pode não ser assumida, portanto, está dependente da variação do mercado. Enquanto que nós temos um outro stop e, como o próprio nome diz, este é garantido. Portanto, é um stop que, independentemente do que venha a acontecer, vocês sabem que efetivamente ele atua e por isso tem um custo. Portanto, a diferença entre o valor real e o nível que o utilizador coloca é uma perda assumida pela IG. Portanto, tem um custo adicional, estamos a falar de 0,3% ao mesmo spread. Como podem ver aqui na janela em referência, neste exemplo, vai-nos sempre aparecer a noção do custo. Portanto, quando nós estamos a negociar, vamos sempre saber qual é o valor que é exigido por cada ativo. Não há risco de slippage, a IGO garante o preço estabelecido. O custo adicional deste stop só é aplicado no momento da abertura e este stop pode ser garantido sem qualquer custo adicional. Portanto, a posição vai fechar mesmo ao preço que foi estabelecido, mesmo que não seja negociado em mercado. Portanto, é a garantia efetiva que este stop vai funcionar. Portanto, vamos ver agora num exemplo mais prático como é que funciona. Temos aqui o exemplo da Lehman Brothers, que ocorreu em setembro de 2008. Portanto, vemos que o mercado fecha na sexta-feira, dia 12 de setembro de 2008, a 3 dólares e 77 e abre na segunda-feira, no dia 15, portanto, a 26 cêntimos, portanto, uma queda bastante drástica. Vemos aqui na legenda, portanto, vemos aqui o nível que foi colocado e automaticamente vemos que a nossa posição, portanto, fechou ao nível que nós colocamos. Portanto, no dia 12, a Lehman está a cotar a 3,78, 3,80. Abrimos uma posição longa sobre 3.000 ações a 3 dólares e 80. Portanto, num broker tradicional, isto implica um investimento de 11.400 dólares. Com os CFDs, e uma vez que estamos a falar portanto, de um produto alavancado, apenas vamos precisar de investir 2.850 dólares, portanto 25% do valor. É aplicada a comissão de 60 dólares, portanto, que resulta de 2 cêntimos por ação, portanto estamos a falar de 3.000 ações e colocamos então um nível de stop garantido a 3 dólares. E também temos de ter aqui em conta o custo desta comissão, portanto estamos a falar de 34 dólares, 34,20, que resulta de 0,3% das 3.000 ações a 3 dólares e 80. Na segunda-feira, com a abertura, estamos a falar de uma cotação não muito abaixo, portanto, dos 3 dólares que nós colocámos inicialmente, portanto, 26 cêntimos, e portanto, vemos aqui em termos práticos como é que esta posição nos foi calculada. Um investimento inicial de 2.850 dólares, sem o stop garantido fecharíamos a 0,26, ou seja, representa uma perda de 10.620 dólares. O que é que isto quer dizer? Que ainda precisaríamos de reforçar com um depósito extra de 7.770 dólares. Com o stop garantido, realmente houve o custo que nós falámos. Portanto, estamos a falar de um nível que foi colocado a 3 dólares e esta comissão foram apenas 34,20 dólares. Ou seja, portanto, conseguimos diminuir a nossa perda para 2.400 dólares apenas por colocarmos este stop.
é de facto uma ferramenta muito eficaz e que permite ter uma maior segurança na negociação. Por fim, para além do stop normal e do stop garantido, temos o stop dinâmico. Este é um stop que vai acompanhar os ganhos e só é ativo quando a posição vira contra nós. Portanto, não há qualquer custo adicional. Em termos de vantagens, portanto, ele vai proteger as mais-valias, sendo que a contraparte para esta ferramenta é simplesmente o mercado. Portanto, os stops dinâmicos permitem posicionar um stop que se movimenta com o mercado. Estes vão segui-lo, portanto, numa direção de vantagem à direção da nossa posição. Portanto, acaba por ser uma ajuda. Continuam a oferecer uma posição ao risco, mas como os stops dito normais, portanto não é garantido. Os stops dinâmicos são ferramentas automáticas, é preciso ter atenção, e deverão ser acompanhadas, dado o automatismo que está inerente. Se porventura não virem na plataforma esta opção do stop dinâmico, devem ir a configurar a conta, portanto a minha conta, configurações de preferências, e tem mesmo uma opção que diz stops dinâmicos, é só selecionar a opção que diz ativar. Portanto, é uma ferramenta muito prática e que funciona muito bem. Ora, aqui temos um exemplo, portanto vemos aqui o ativo e vemos o stop dinâmico que o acompanha, portanto para perceberem também como é que ele se comporta durante uma operação. E para além dos stops, conforme tínhamos falado, temos também ainda os limites. Portanto, o limite não há qualquer custo adicional, está disponível portanto, dentro dos mercados da IG e permite aqui criar 3 hipóteses possíveis. Portanto, fechar uma posição a um preço favorável, isto é, vai limitar os ganhos. Abrir uma posição abaixo de um determinado nível, acreditando que o mercado vai subir, ou então abrir uma posição acima de um determinado nível, porque eu acredito que o mercado vai descer. Portanto, temos aqui estas 3 opções que o limite oferece. Como é que nós podemos ver o limite? Muito simples, portanto, da mesma forma, podemos aceder à informação através de selecionando o triângulo invertido onde diz mais opções, fazemos ordens de abertura e tem mesmo um outro campo e que nos aparece aqui em operação. Preenchemos respeitando sempre também a distância, portanto dentro da janela que diz stops e limites, e temos aqui ordens para abrir onde também podemos fazer o preenchimento desta opção. Portanto, aqui temos e selecionamos a direção do mercado, se comprar, se vender, qual é o nível da ordem, se damos uma ordem tipo limite ou tipo stop, neste caso tipo limite. E é os campos que vamos preenchendo, cumprindo da mesma forma também as distâncias que as próprias legendas nos vão dando. Portanto, há sempre aqui um espaço que é necessário ser cumprido. No fundo é esta a disponibilidade que o limite nos permite para poder então negociar. Temos aqui um breve resumo que nos dá conta dos tipos de ordens que os stops e limites permitem. Por exemplo, se eu quero dar uma ordem de compra a um melhor preço, uma ordem tipo buy limit, ou seja, primeiro cai e depois sobe. Se eu quero dar uma ordem de compra a um pior preço, eu utilizo um buy stop, portanto quebra de resistência e continua a subir. Se eu quero dar uma ordem de venda a um melhor preço, sell limit, portanto primeiro sobe e depois cai, ou então uma ordem de venda a um pior preço, designa-se então de sell stop, portanto quebra de suporte e continua a cair. Fica aqui então este quadro para que possam ter também algumas noções em termos teóricos que existem para os stops e limites. Para terminar a nossa sessão de hoje, informo que nos podem seguir nas redes sociais. Portanto, a IG está disponível, por exemplo, no Twitter, com comentários de mercado, divulgação de seminários, vídeos, novidades da IG, campanhas, informação sobre mercados. Ficam aqui esta informação, portanto, nós fazemos o acompanhamento do mercado através destas informações. Também estamos disponíveis no YouTube através de vídeos que nos dão conta dos principais eventos na semana e também um arquivo de seminários. Inclusivamente também estamos disponíveis no LinkedIn. Portanto, as redes sociais onde nos podem encontrar: Twitter, YouTube e LinkedIn, com comentários do mercado, divulgação de seminários, vídeos ou mesmo novidades da IG ou informações sobre mercados. Muito obrigada a todos pela disponibilidade. Portanto, para abrir conta basta apenas preencher o formulário que está disponível online. O envio dos documentos pode ser feito por e-mail ou fax.
não há valor mínimo de abertura, também não há custos de manutenção de conta, nem custos de transferências bancárias. Portanto, se houver alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar, tem aqui disponível o nosso contacto, é gratuito, 800 814 763. Obrigada a todos pela disponibilidade, a continuação de boa tarde e bons negócios.